Oi, eu sou Maine Boquicchio e esse é o Clarice no Ar. Um bate-papo semanal entre eu e o Leandro Lourenço sobre assuntos que giram em torno de marketing e audiovisual. Tudo bem por aí, Leandro Lourenço? Por aqui tá tudo ótimo, e aí? Tudo ótimo também. Tá bom. Estamos aqui para o quê? Mais um bate-papo de um assunto, um personagem, né? Vamos dizer assim, um personagem que surgiu aí, não surgiu agora, né? Porque as eleições da Argentina aconteceram no último domingo, mas tem uma figura que nos chamou a atenção. Você quer explicar um pouco mais sobre isso? Porque eu acho que as pessoas não conhecem, nem todo mundo conhece, né? Essa figura. Vamos supor que as pessoas não conhecem e você vai apresentá-lo pra gente. Foi o candidato que ficou em segundo lugar nesse primeiro turno das eleições da Argentina. E desde já a gente vai deixar bem claro que a gente não está falando necessariamente aqui de política, mas de um personagem que tem muito a ver com comunicação, tem muito a ver com marketing, e é por isso que a gente vai trazer essa figura aqui. Então, assim, é o candidato que ficou em segundo lugar. Ele agora acho que vai disputar ali o segundo turno e tal, mas ele tem um jeito muito diferente de se apresentar, ele tem todo um cabelo todo bagunçado, ele usa alguns elementos durante os discursos dele, ele fala de um jeito assim meio, sabe aquele negócio de que falam, ele fala a linguagem do povo e tal, esse tipo de coisa. É uma figura que a gente tá bem acostumada, representa pra gente bastante coisa, mas eu queria que você explicasse pra gente por que é comum aparecer figuras como essa. Principalmente no lado da política, eu acho que as pessoas, de um modo geral, assim, elas se cansaram daquele político tradicional. Então, quando aparece alguém com um discurso que também, lógico, coloca personalidade, não adianta querer criar um personagem em cima disso, porque vira e mexe isso é meio que desmascarado, vamos dizer assim. Mas algumas pessoas elas acabam tendo muita habilidade para isso, e a comunicação, nesse caso, ela é uma habilidade desses tipo de pessoas, desses personagens, vamos dizer assim, né? Que eles acabam utilizando isso. Então, é cada vez mais comum surgirem como Javier Milei ou outros que já apareceram até aqui no Brasil, porque eles acabam se distanciando dos políticos tradicionais. Então eles têm um discurso muito fácil, eles chamam muito atenção, eles têm um jeito diferente de se apresentar, seja fazendo um discurso lá num palanque, ou no programa de televisão, ou quando vão dar algum tipo de entrevista. Então, assim, eles causam um impacto, e isso, de um jeito ou de outro, causa também um impacto em quem está assistindo. Algumas pessoas odeiam, e outras pessoas amam as pessoas, né? Esses tipos políticos que fazem ou que falam dessa determinada forma. Então isso acaba criando ali um personagem muito interessante, vamos dizer assim, né? Na disputa, porque é alguém que sai muito fora da curva. E saindo muito fora da curva, com certeza carrega muita gente que gosta disso, e outros que odeiam, que não querem de jeito nenhum que uma pessoa como essa seja vencedora, vamos dizer assim, do pleito. E qual é a importância da linguagem nesse tipo de comunicação? É que faz toda a diferença no caso, né? Porque normalmente é um discurso muito fácil, assim, no sentido de resolver problemas muito complexos de uma maneira muito simples, né? Então, eles usam metáforas, eles usam algumas figuras de linguagem, algumas coisas que as pessoas entendem, que as pessoas acham, assistem aquilo, veem aquilo, ouvem aquilo e falam: não, esse cara tá falando exatamente o que precisa ser feito. Não, esse cara tem coragem de chegar lá e fazer o que precisa ser feito, tal, coisas desse tipo. Então, normalmente é um discurso que não é nada difícil de entender. As camadas mais simples da sociedade, elas conseguem entender o que esse cara fala, né? A comunicação que ele usa. Então, isso, evidentemente, que fica muito mais fácil dele ter uma penetração muito grande em todas as pessoas ali da sociedade, todo mundo tá entendendo. E é normalmente um jeito assim meio, sabe, agressivo, explosivo, ainda mais nessa questão política, que é como a gente comentou no comecinho do vídeo. As pessoas estão meio de saco cheio de tudo isso, né? De tudo que acontece no meio político, vamos dizer assim. Não é só no Brasil, nem na Argentina, no mundo todo. Então, quando chega alguém que fala que, principalmente, que é de fora, que não faz parte daquele jogo, que veio para revolucionar, coisas do tipo, as pessoas olham para aquilo, né? Então, a linguagem que é usada, a comunicação que essas pessoas usam é extremamente importante para que esse personagem se sobressaia em relação aos outros.
É o salvador da pátria, né? Exato. Do que a gente está falando aqui, especificamente, da situação que está na Argentina. Então, ele se mostra diferente de todos os outros, né? E como esses discursos, eles são representados na prática? Olha, primeiro pelas falas, né? Do jeito de falar, que normalmente não é um jeito muito polido, vamos dizer assim. Eles não estão nem aí se vão atacar outros adversários, se vão jogar... A ideia é a polêmica, né? Exatamente. É causar esse rebuliço ali. Mas existem outros elementos que eles usam para que simbolizem coisas que eles estão falando. Esse, por exemplo, esse sujeito aí, o Javier Milei, nos discursos dele lá, no palanque e tal, não sei o quê, ele começou a aparecer com uma motosserra, né? Imagina só, tipo, o cara aparecer lá com uma motosserra em cima do caminhão de som lá. O que isso representa e o que isso faz parte do discurso dele? Porque ele fala, por exemplo, que vai cortar juros, que vai derrubar, que vai acabar com o Banco Central, coisas da economia. Então a motosserra, que é um negócio assim, nada convencional, que a gente nem vê uma motosserra por aí dando bobeira, não é um negócio assim, de vez em quando você vê alguém lá se derrubando uma árvore, você vê que é uma motosserra. Todo mundo sabe que é uma motosserra, mas não é um negócio assim pequeno, ele chama atenção, faz um barulhão danado. Então ele usa um elemento, né, um objeto que causa um tipo de impacto nas pessoas para simbolizar algo que ele está falando que ele vai fazer. Se ele vai fazer ou não, se ele ganhar, é outra história, mas ele está na parte do discurso. Então, utilizando esse tipo de objeto, ele faz com que as pessoas acabem olhando para aquele discurso, e elas conseguem assimilar o que ele quer dizer. Então assim, cortar, o que ele vai cortar? Ele não levou uma faquinha de pão pequenininha, ele levou uma motosserra. E aí você vai lembrar da motosserra, porque ele está falando que vai fazer determinada coisa e para simbolizar aquilo está levando um objeto daquele tamanho. Então são coisas do discurso que são utilizadas, né, da comunicação, que fazem com que não só o que ele fala acaba sendo importante, mas também como ele fala e a maneira que ele traz isso para as pessoas. Os símbolos, né, que ele usa. Exatamente, é um símbolo importantíssimo, nesse caso da motosserra, porque ele fala uma coisa, todos eles provavelmente falam que vai cortar o juro, que não sei o quê, que vai baixar a inflação. Quem levou uma motosserra para cima lá do caminhão, ou todo o discurso que ele vai tem lá uma motosserra? É só esse cara. Então, assim, todo mundo pode falar, mas quem materializou aquilo no discurso foi esse sujeito aí, que é o tal do Javier Milei. Então, a comunicação nesse caso talvez fez com que ele, que nem era um cara assim, talvez da política, muito conhecido, mas que saltasse para ficar em segundo lugar, por exemplo, no primeiro turno das eleições, não sei se ele vai ganhar ou não, mas que fez com que ele surgisse ali como um diferencial numa eleição para presidente de talvez um dos países mais importantes da América do Sul. Mas primeiro que ele ia ganhar no primeiro turno, né? Agora ele já, né, foi atrás no segundo turno. Bom, enfim, o nosso vídeo não é sobre política, a gente está analisando o personagem político do Javier Milei, que é presidenciável lá na Argentina. Exato. Ficou faltando alguma coisa? Não, é isso. Então, sempre que você que estiver assistindo nós assim, perceber em alguns discursos, não só político, tá? Muitas vezes qualquer tipo de comunicação, a palavra nem sempre é suficiente para simbolizar algumas coisas, principalmente ações. Então, isso é muito utilizado por quem tem habilidade na comunicação para fazer com que aquelas ideias elas não fiquem só na palavra, elas se materializam em outras coisas, como num objeto como a motosserra. Então, tem vários exemplos que a gente pode trazer aqui em outras análises que a gente faz, mas que é muito importante não só falar o que você vai fazer, mas talvez, nesse caso, mostrar como você vai fazer. Não que necessariamente uma motosserra vai servir para cortar juro, por exemplo, de inflação, mas as pessoas entendem o que ele quer dizer e isso provavelmente faz com que ele tenha um diferencial no discurso dele. Mas é aquela coisa que a gente pode até propor para a gente trazer num próximo episódio, é o significado lá da caneta Bic, tomar... A caneta Bic, não exatamente igual essa aqui, né? Aquela outra, mas... em vez de você assinar com uma caneta importada, você assina com uma Bic e fala, pô, o cara é humilde, né? O cara usa uma caneta Bic igual a minha.
É igual nas eleições, geralmente, né? No período eleitoral, os candidatos vão tomar café, né? Vão tomar café da manhã nos comércios, né? Um pastelzinho, tomar caldo de cana. E tem muitas histórias de, num dia, assim, em off, né? Histórias em off de pessoas que, eu odeio aquilo lá e foi lá e tomou, né? Faz cara de do povo, assim. É interessante a gente trazer isso também, mas num próximo episódio, se você quiser sugerir também um outro tema, pode colocar aqui nos comentários também. Exatamente. Eleição é um negócio muito maluco para a comunicação e é uma pena que às vezes quando a gente toca nesses assuntos as pessoas levem para o lado partidário e não necessariamente para uma análise dos personagens ou do que envolve tudo aquilo. Mas para quem gosta de ficar analisando ou percebendo algumas situações, alguns comportamentos dessas pessoas, desses políticos, que na verdade eles não gostam do povo, mas eles precisam, na época da eleição, do povo. Então eles fazem exatamente isso que a Mayne falou. Come pastel com caldo de cana na feira, usa motosserra em cima do palanque, mas depois que ganha... É difícil encontrar essa galera. Porque falar é muito fácil. Essa é a história do discurso que a gente tá falando, né? Falar é muito fácil, prometer é muito fácil. Depois, aí, você se torna outro personagem, não mais o candidato, né? Exatamente. Mas aí o cara, tá né? de fato lá, sentado na cadeirinha. É isso aí. Certinho? Se as pessoas gostarem... Deixa o seu curtir aqui. Exato. Deixa seu comentário. Se inscreva, compartilha no grupo da família, procura a gente nas redes sociais, estaremos por aí num próximo episódio falando de alguma coisa referente a marketing ou audiovisual. Se as pessoas quiserem sugerir, é só deixar nos comentários. A gente se vê num próximo vídeo. Obrigada pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.